Glória a Deus, igreja, boa noite. Que alegria estarmos aqui reunidos em mais um culto para recebermos da palavra de Deus, para aprendermos uma porção mais da sua palavra, para termos uma vez mais edificados pelo nosso bom Deus, consolados e exortados, e nós daremos seguimento à temática da Jucade, Revolução Interior, temática esta que deu início sábado passado com o nosso ministro Ed Filho, trazendo a temática geral, Revolução Interior, mas abordando o subtema Revolução no Coração. E ele, sábado passado, falava justamente disto, de que Deus tira de nós um coração de pedra e que coloca em nós um coração de carne. Para mim, ficou designado neste sábado abordar o subtema Mudança de Mente. Então, nós vamos falar sobre a revolução interior no tocante à mudança de mente. Sábado passado, mudança de coração, revolução no coração. Neste sábado, revolução na mente. Esta é a subtemática. Nós vamos estar falando justamente sobre essa transformação pela renovação da mente e não pela pressão do mundo, pela pressão externa, pela pressão daqueles que estão à nossa volta. E para isso nós precisamos entender que revolução ela não é uma maquiagem, revolução não é uma aparência, revolução não é um ajuste fino só para alinhar algo aqui efêmero, algo passageiro, algo rápido. Revolução é mudança profunda, é mudança estrutural, revolução é transformação. E essa revolução, ela não permite que a pessoa volte a ser a mesma pessoa. Ela não permite que a pessoa permaneça do mesmo jeito. Porque Deus, antes de mudar aquilo que nós fazemos, Ele quer mudar aquilo que nós pensamos. Ele quer mudar a nossa mente. Ele quer mudar a forma como nós pensamos. Dito isto, abramos a palavra do Deus vivo na carta de Paulo aos Romanos, em seu capítulo 12, versículo 2, o nosso amado pastor irá ler este texto e nos dirigir em oração, meu pastor. Romanos capítulo 12, versículo 2, por gentileza. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Te bendizemos, Deus vivo, um maravilhoso Senhor, que aqui estais a nos dirigires, tu que és o nosso supremo pastor, Deus vivo, que já nos concedeste 5 minutos de oração, já nos deste uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores. E agora também capacita-nos para que possamos receber essa palavra que já colocaste no coração do teu servo, o nosso presbítero Luciano Gonçalves, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meu pastor, muito obrigado. Eu repito a leitura do nosso pastor, amados. E não vos conformeis com este século, com este mundo, com este sistema, com tudo que está à sua volta, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, para a tua vida, para a minha vida, para nossas vidas. O texto, então, ele mostra, ele traz, ele aponta 2 caminhos. Ele fala da conformidade versus a transformação. Fala do conformismo versus a mudança. Fala do amoldar, do tomar a forma, do tornar-se igual com o ser diferente, com o transformar, com o não deixar como está. E nós vamos estar falando justamente sobre isso. Quando o texto fala, e não vos conformeis com este século, a palavra conformar, no original grego, traz o entendimento de mudar sob pressão. É mudar alguém, moldar, transformar sob pressão, debaixo de pressão. Então, o conformar, ele traz entendimento de que tem uma pressão externa, tem algo externo, tem algo que você não cria, mas que vem lhe pressionando, vem lhe comprimindo, vem lhe espremendo, para que você esteja passando
por este processo de mudança, de conformidade, por este processo de ser parecido, ter a mesma disposição deste mundo, deste século, deste sistema. Então, o conformar é não permitir que a pressão externa, quando diz não vos conformeis com este século, não permita que essa pressão externa, com o que vem externamente, lhe mude, lhe transforme, faça, lhe molde, deixe-lhe do molde deles, a gosto deles. E nós vivemos um mundo altamente tecnológico, amados. Um mundo que hoje em dia é chamado a revolução da IA, da inteligência artificial. Então, a mídia social, as redes sociais, a IA, o sistema automatizado dominou tudo, e essa é a maior pressão que os jovens, principalmente, que são os mais suscetíveis a isso, estão passando, estão sofrendo e estão enfrentando nesses últimos tempos, nesta última hora. E eu lembro que tem algumas pessoas, quando a gente fala, mas todo mundo fala desse jeito, mas todo mundo age desse jeito, mas todo mundo está consumindo este tipo de conteúdo, mas todo mundo está migrando para isto ou para aquilo outro. Eu lembro uma palavra da minha mãe, você não é todo mundo, você não é todo mundo, nós somos diferentes, nós somos sal da terra e luz do mundo, nós somos dos notáveis desta terra, nós somos da menina dos olhos de Deus, nós somos daquele que estamos aqui para fazer diferença. Então nós não vamos andar segundo o curso deste mundo, segundo a vontade deste mundo, segundo o que este mundo traz. O mundo, ele não pede permissão, amados. Ele simplesmente chega e tenta moldar a mente. Ele tenta pressionar. Ele simplesmente pressiona, molda, tenta deixar do jeito que ele quer. E se a pessoa não está atenta, se a pessoa não está apegada à palavra, se a pessoa não tem raízes profundas na palavra, na presença de Deus, ela se deixa moldar pelo mundo. Ela se deixa envolver, enredar, ela se deixa levar por essa pressão externa, por isso que está vindo. E o mundo pressiona de várias maneiras. Ele te pressiona no teu trabalho para agir conforme todo mundo está agindo. No meu trabalho, todo mundo faz errado. Você não é todo mundo, você vai fazer o correto. Mas na minha faculdade todo mundo faz assim. Você não é todo mundo. Mas na minha escola todo mundo cola na prova. Aí o papai e a mamãe falam, você não é todo mundo, você não vai colar, você vai fazer direitinho. Até na família, mas minha família já faz isso, é tradição, faz isso há muito tempo. Mas é errado, não é legal, não é correto, não agrada a Deus. Então a pressão, ela vem na família, ela vem no nosso dia a dia, ela vem no nosso convívio e ela traz justamente isso. Ela traz justamente essa pressão sobre nós. E o texto diz, e não vos conformeis, e não permita ser moldado sob pressão, mas por este século, pela pressão deste século, deste mundo, deste sistema, de tudo que lhe é oferecido. Mas o texto continua e diz, o outro caminho, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Existe uma palavra grega chamada metanoia. Essa palavra ela é a junção de outras duas palavras gregas. Meta, que significa além, e nous, que significa mente. Então, metanoia é uma expansão da mente, uma expansão da consciência. Metanoia é uma mente expandida, é pensar de forma diferente, é pensar fora do curso, é pensar fora do padrão, é adquirir uma nova compreensão. Isso tudo são significados, sentidos para metanoia. Metanoia é ir além da mente, além da razão. Metanoia é uma mudança de mente. Resumindo, metanoia é uma transformação de mente. Metanoia é justamente isso, essa mudança na mente, essa transformação na mente, essa metanoia, essa transformação que diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa transformação pela renovação da mente, ela é fruto, ela é resultado do arrependimento genuíno. Ela é resultado da conversão. Ela é resultado da obra regeneradora, da obra salvífica de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida. Essa metanoia, essa transformação, essa mudança na mente, na vida, na estrutura do homem, é resultado dessa conversão que nós temos, dessa mudança de caminho, dessa mudança de percurso.
Essa metanoia é resultado da obra de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. E quando nós temos a nossa mente renovada, a nossa mente transformada, quando nós passamos por essa revolução na nossa mente, não são as circunstâncias, não são as ações externas, não é o meio, não são as condições que nos dizem o que fazer ou nos direcionam de como nós devemos agir. Quando nós passamos por essa transformação, por esse arrependimento genuíno, por essa conversão, por essa mudança de mente, as questões externas, elas deixam de exercer domínio, elas têm pressão, vão continuar pressionando, vão querer moldar, vão querer transformar, vão querer amoldar, mas eles não vão conseguir. Porque nós temos uma mente transformada, nós temos a nossa mente renovada em Cristo Jesus. Quando nós passamos por essa metanoia, por essa transformação, por essa mudança de mente, por essa transformação de mente, amados, nós deixamos de ser termômetros e passamos a ser termostato. Sabe a diferença do termômetro para o termostato? O termômetro, ele apenas mede a temperatura do ambiente. Você coloca um termômetro no local frio, ele vai dizer, aqui está frio. E ele se amoldou aquilo e diz, aqui está frio. Você coloca um termômetro no local quente, ele vai se amoldar aquele ambiente e vai dizer, o ambiente aqui está quente. O termostato, ele regula o ambiente. O termostato, se você deixa ele no local quente, você quer que aquele local fique frio, você baixa a temperatura. Esse termostato, ele vai regular aquele ambiente. Está num local frio e quer que fique quente, o termostato vai aquecer o ambiente. Então, quando nós passamos por essa transformação da nossa mente, nós deixamos de ser termômetros e passamos a ser termostatos. Nós passamos a mudar o ambiente no qual nós estamos, nós passamos a mudar o ambiente no qual nós estamos inseridos. E nós devemos exatamente ser isso, ser esse termostato, ser aquele que vai mudar o ambiente onde quer que ele esteja. E essa mudança, ela ocorre através da transformação da mente. E quando nós falamos de revolução, nós falamos de renovar, porque o texto diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o que é uma mente renovada? Renovar a mente é trocar a forma como nós pensamos, é trocar a lente, a visão daquilo que nós estamos vendo, é nós trocarmos a referência. Quando existe a transformação pela renovação da mente, implica dizer que aquela mente antiga, ela está sendo tirada, ela está sendo removida, ela está sendo trocada por uma nova mente, uma mente de Cristo, uma mente que Cristo nos dá, pela visão de Cristo, por aquilo que Ele nos instrui, por aquilo que Ele nos orienta através de Sua palavra. A mente renovada, a mente que passou por esse processo de transformação e que houve renovação nela, ela olha para a vida pelo prisma de Deus, pelo prisma do que Deus mostra, e não pelo prisma do que o mundo posta. Ela olha por aquilo que Deus ensina, instrui, e não por aquilo que o mundo preconiza como correto, diz que é o certo, diz que é o que deve ser feito. Essa mente renovada, ela tem base, ela tem fundamento, ela tem instrução bíblica para que ela possa dizer, não, isto não está correto, isto não está de acordo com a verdade, isto não está de acordo com a doutrina, com a palavra de Deus que eu tenho recebido. E ela passa então a ser instruída, conduzida, a ser moldada, transformada pela palavra. Isso sim é uma mente renovada, é uma mente que passou por este processo de renovação. E nós temos, amados, vários exemplos bíblicos de pessoas que estiveram em ambientes suscetíveis à pressão externa para que fossem moldados, para que eles se conformassem com aquele mundo que eles estavam vivendo, para que eles estivessem de acordo dentro da forma do que eles estavam vivendo, do que eles estavam processando. Eu vou citar alguns exemplos, mas eu vou pontuar apenas um desses casos, tá bom? Só pontuar que a nossa mente está bem renovada, então fica fácil. Davi está em casa, cuidando das ovelhas do pai. De repente o pai chama, Jessé fala, Davi, vem aqui por gentileza, pede para o servo ir lá. O servo vai até o campo, chama Davi,
teus irmãos estão na batalha. Sim, papai, o que eu posso fazer pelo Senhor, por eles? Como é que eu posso lhe atender? Eu preciso que você leve esse mantimento para eles, esse alimento para eles. Eles estão lá no campo de batalha, eles foram convocados pelo rei Saul, e lá eles estão. Davi está indo até o local. Quando ele chega lá, estão os teus irmãos no campo de batalha, Eliabe, Abinadab e Samar, os 3 mais velhos da família, e todo o povo de Israel ali. E quando ele chega, o povo que estava ali naquele ambiente, naquela situação, naquelas circunstâncias, já havia tido a mente moldada, já tinha tido a mente transformada. Eles já estavam conformados com aquela situação. Eles já estavam ali daquele jeito, não sabiam o que fazer, não sabiam de onde viria o livramento, não sabiam de onde viria o socorro. Davi, em meio a uma situação crítica, em meio a uma situação difícil, em meio a uma situação onde a pressão dizia não, o irmão dele falou, não, você é pequeno, vá para casa, vá cuidar das poucas ovelhas do papai, vá lá que aqui nós não vamos ganhar nada não, aqui não tem vitória para gente, aqui não tem o que fazer, eles têm uns gigantes e gigantes ninguém consegue deter, eles vão acabar nos atacando e nós vamos perder, vá lá, cuida das ovelhas do papai. Ele falou, negativo, não. Eu não vou ceder. Essa conformidade que vocês abraçaram, que vocês já aceitaram, que vocês permitiram sobre a mente de vocês, eu não permito sobre a minha mente, não. Eu não aceito isso, a minha mente é renovada, a minha mente é transformada. E ele começa naquele momento a falar das grandezas de Deus na vida dele. Ele diz, olha, eu estava no campo, veio um leão tentar pegar uma ovelha, o Senhor me deu livramento e eu consegui matar o leão. Numa outra ocasião veio um urso arrebatar uma outra ovelha, eu fui com a minha funda e eu livrei pela força de Deus aquela ovelha da mão daquele urso. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Para mim ele não passa de um desses. Também será destruído, também será aniquilado. Então é um exemplo de Davi, que estava numa situação, mas que possuía a mente transformada, a renovação da mente dele, e não se deixou vencer por aquela circunstância. Um outro exemplo que nós temos é o exemplo de José. José, nós conhecemos a história dele, ele é vendido como escravo para o Egito, ele vai para a casa de Potifar, chega na casa de Potifar, ele é enganado, na verdade não é enganado, ele é acusado, essa é a palavra, ele é acusado injustamente pela esposa de Potifar. Nós conhecemos a história, ele vai preso, ele vai para o cárcere. Lá no cárcere ele estava com aquelas pessoas já lá, e ele não se permitiu ser moldado por aquela pressão que ele estava enfrentando, para aquele momento de angústia, de solidão, de desespero. Muito pelo contrário, ele caiu na graça de Deus, ele achou mercê diante do carcereiro, ele achou mercê naquela situação que ele estava, e a mente dele, tendo a mente de Cristo, tendo esse processo de transformação, ele não se deixou enredar pela circunstância, pelo momento, pelo ambiente externo que ele estava vivendo, mas ele desfrutou da graça de Deus sobre a vida dele, porque a mente dele não estava naquele lugar, não estava em conformidade com aquilo que estava vindo sobre ele, com aquele ambiente que ele estava vivenciando. Outro exemplo que nós vamos dar, eu estou tentando ser bem dinâmico para remir o tempo, é o exemplo da Hadassah, da Esther, rainha Esther. Esther está no palácio, e quando ela está no palácio, tem toda aquela tramóia de Mordecai, ou Mardoqueu, não, Ramã, perdão, o Mordecai é o tio dela, é Ramã, né, meu pastor? Ramã trama contra o povo de Israel, faz todo um misancênio, diz que quer pegar o tesouro lá do povo de Israel para levar para o palácio, que é bom atacar e tal. Ela estava protegida, amados. Ela estava dentro do palácio. Ela estava guardada lá. E ela enfrenta um momento de pressão, um momento em que a circunstância externa vinha com sobrecarga sobre todo o povo de Israel, e ela não se deixou moldar pelo momento que ela estava vivendo, a situação, a circunstância, o ambiente favorável que ela estava, porque ela tinha a mente de Cristo. Então ela clamou em favor do povo de Israel, e o decreto do rei foi alterado, e permitiu-se então, alterado no sentido de que um outro decreto foi criado, e permitiu-se que o povo de Israel se defendesse, e foi grande o livramento que Deus executou naquela situação, criando a partir dali a festa do Purim, que é justamente esse livramento dessa mortandade que viria
sobre Israel. Um outro exemplo que nós temos é o exemplo de Ruth. Ruth, nora de Noemi. Noemi estava em Belém de Judá. Aí está ela com seu marido e seus 2 filhos. Malom, marido, Elimeleque, marido, Malom e Quilion, os filhos. Eles saem lá de Belém de Judá e eles vão para Moabe. Chegando lá em Moabe, os 2 filhos ficaram com 2 moabitas, uma se chama Orfa, outra se chama Ruth. E eles estavam lá naquela situação. Morre o pai, Elimeleque, morre Malom, morre Quilion. Noemi se vê só, com 2 noras, Orfa e Ruth. Aí ela pega e fala o seguinte: a situação é crítica, a situação é difícil, eu não tenho como sustentá-las, eu não tenho mais marido, não tenho mais como ter filhos para dar para vocês como esposas. Voltem para a terra de vocês, permaneçam em Moabe, porque eu não tenho mais como auxiliá-las. Orfa imediatamente acude, ouve, escuta aquele conselho e volta para Moabe, porque ela estava no mundo e queria continuar no mundo. Mas a Ruth, ela teve uma transformação na mente dela. O convívio que Ruth teve com Noemi não permitiu que a pressão externa a moldasse, a lapidasse, a transformasse. Noemi falou para Ruth: Ruth, eu insisto, volta para o teu povo, volta para a tua terra, volta para lá. Lá é o teu lugar, eu estou viúva, eu estou voltando para Belém, eu vou voltar para lá, não tem como eu permanecer aqui. Aí Ruth olha para ela e fala o seguinte: não insistas, não force para que eu te deixes, porque onde tu ires eu irei, onde tu pousares eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Quando a pessoa tem a mente transformada, essa mudança ocorre. A pessoa não consegue voltar, ela não consegue ter da mesma forma. Ela passa por um processo de transformação que muda totalmente a mente dela, a consciência dela. Mas vamos focar em quem nós vamos estar tratando esta noite. Nós vamos falar sobre Daniel, de forma bem direta, objetiva e clara. Daniel é levado cativo de Israel para a Babilônia. Ele foi levado cativo para lá. Ele chegou na Babilônia, uma cultura 100% contrária a Deus, ao Deus de Israel, ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso. Mudaram o nome dele na tentativa de mudar a sua identidade, mudaram para Beltesazar, tentaram mudar os hábitos dele, tentaram mudar a alimentação dele, mas ele decidiu firmemente não contaminar-se com nada que não fosse da vontade de Deus, com nada que engrandecesse a Deus, com nada que viesse da parte de Deus para a vida dele. Daniel entendeu que ele poderia estar na Babilônia, mas a Babilônia não estaria na mente dele. Ele entendeu que ele estava na Babilônia, mas a Babilônia, os encantos, o que a Babilônia oferecia, o que ela pressionava para que todo mundo fizesse, ele não aceitou. E assim deve ser eu, assim deve ser você, assim deve ser cada um de nós. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, amados. Nós não fazemos parte deste sistema, nós não fazemos parte deste século, nós não fazemos parte do mundo. Nós estamos aqui como forasteiros e peregrinos. O nosso tempo aqui, ele é efêmero, ele é passageiro, ele não é eterno. Nós estamos aqui circunstancialmente. Brevemente nós estaremos daqui, amado, brevemente nós estaremos com o Teu em glória. Então nós estamos aqui como forasteiros e peregrinos. A nossa mente, amados, ela é alimentada todo dia, todo dia. A questão é, com que nós temos alimentado a nossa mente? O que eu, você, temos colocado diante da nossa mente? A maior dificuldade que a maioria dos jovens, principalmente eu falo jovens, por ser um culto de jovens, mas isso alcança toda a igreja. A maior dificuldade nos dias de hoje, amados, são as redes sociais. É a rede social. Quando eu falo de rede social, pode ser no computador, pode ser na internet, pode ser até mesmo numa televisão. Essa é a maior dificuldade que é enfrentada. A rede social, ela traz humor vazio, ela traz sexualidade, ela traz sensualidade, ela traz comparação, ela traz ódio, ela traz cancelamento e o pior de tudo, ela traz ansiedade disfarçada de entretenimento, queridos. Ansiedade, a pessoa fica ansiosa, ela não sabe o que faz, ela fica desesperada. Eu vou me divertir um pouco.
Aí ela começa a ficar no celular para suprir a ansiedade dela em forma de entretenimento. Provérbios 23, versículo 7 diz o seguinte: assim como o homem imagina, como ele pensa em sua alma, assim ele é. O que eu, o que você, o que nós temos pensado, ou em que nós temos pensado, o que é que nós temos pensado, com que nós temos nos alimentados. Abramos a palavra do Deus vivo em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. O Aleph está dormindo, né, Anderson? Ministro Yuri, por gentileza. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Glórias ao nosso bom Deus. Muito obrigado, Vaso. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seja isso, amados, que ocupe a nossa mente, que ocupe o nosso pensamento, que ocupe a nossa cabeça. Nem tudo que é permitido, nem tudo que é permitido edifica, nem tudo que é permitido nos convém, amados, nem tudo que é permitido traz edificação para nossas vidas. Eu vou pedir 2 leituras seguidas, tá bom? Ministro Lucas, meu filho, amado do coração, a quem eu amo demais, da conta, nos leia 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, segure aí rapidinho. E a minha outra filha, esposa dele, Késia, eles estão casados, ela é minha filha do coração. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Lucas 10, 23, Késia 6, 12, primeiro Lucas, depois Késia. Tá bom, amados? Amém. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Muito obrigado. Nem tudo que é permitido edifica, amados. Na leitura do ministro Lucas, nem todas convêm. Na leitura da nossa amada Késia, não me deixarei dominar por nenhuma delas, amados. Toda vez que você for fazer alguma coisa, for assistir algo, ou estiver fazendo alguma coisa, ou estiver se alimentando de algo, trazendo algum alimento para a sua mente, pense assim: isto me aproxima ou me afasta de Deus? Se for algo que vai te afastar de Deus, não te alimente disto, não te aproxime disto, evita, mantenha distância disto. Salmos 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a palavra de Deus é a lâmpada que ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus é a luz que dá direção aos nossos pés. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então não tem como uma pessoa que se dirige, se direciona, que é apegada à palavra, se perder, porque ela sabe a direção que ela vai seguir, ela sabe o caminho por onde ela vai andar, por onde ela vai prosseguir. Abra comigo, igreja amada do Senhor, já em rota de conclusão, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10, ministro Eduardo Guerra, manda fogo, servo do Deus vivo, eita glória. Porventura procuro eu agora a favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Muito obrigado, varão. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu agrado a homens,
Isso não é útil, isso não é válido. De que me adianta agradar homens? Por que eu vou querer agradar a homens? Eu quero agradar a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero andar segundo o propósito, segundo o querer de Deus. E um problema muito grave que a nossa geração está enfrentando hoje em dia é o problema da comparação, amados. As pessoas estão comparando muito, estão comparando demais, estão comparando muito e ouvindo pouco de Deus, da palavra de Deus, do que Ele nos instrui, do que Ele nos fala. A comparação, ela rouba o propósito, ela rouba a visão, ela rouba a direção. Quem vive pela aprovação dos homens não vive a plenitude de Deus. Quem busca ser aprovado pelos homens, ele não vive a plenitude do que Deus tem para a vida dele. Hoje o que mais acontece é isso. As pessoas veem uma coisa na internet, eu também quero fazer assim, eu também quero ser desse jeito, eu também quero isso, eu também quero aquilo. Então, isso eu estou falando principalmente com os jovens, isso acontece muito. As pessoas mais maduras, eu vou colocar assim, não que o jovem não seja maduro, mas as pessoas mais experimentadas, elas conseguem ter esse filtro, elas conseguem ter esse discernimento e conseguem falar, não, isso aqui é algo que não é oportuno, não é o momento, eu até teria vontade numa oportunidade, mas não é o meu foco. Tem certas coisas que o jovem vê e ele é imediatista, ele já quer aquilo naquela hora e acredita que aquilo ali é o correto e que faz parte da vontade dele e que ele precisa daquilo, porque os colegas têm, os amigos têm, todo mundo está fazendo, ele precisa fazer também. Ele quer seguir este ritmo, ele quer acompanhar a manada, seguir o efeito manada. Atos 5:29 diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, antes importa nós fazermos muito mais a vontade de Deus do que a vontade do homem. Amados, a maior revolução que Deus quer fazer nesta geração, nesses últimos tempos, não é externa, é interna. É uma revolução interior, é uma revolução mental, é transformar, é fazer com que o homem tenha a mente dele renovada, transformada por Cristo, por este arrependimento, por esta conversão. E é isso que Ele quer para cada um de nós. Já finalizando, eu peço que o Ministério de Louvor suba e nós vamos compartilhar 2 Coríntios, capítulo 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o Ministério de Louvor já pode dirigir-se ao altar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler alguns versículos. Só o ministério posicionar-se para nós darmos seguimento. Nós vamos ler dos versículos 3 ao meia dúzia, tá bom? Glórias ao nosso bom Deus. Posso ler, igreja? Glórias a Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo do 3 ao meia dúzia, diz o seguinte: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completada a vossa submissão. Olhe para cá, amados, nós devemos levar todo dia. Eu lembro o pastor fazendo esse exemplo aqui num culto de doutrina. Todo dia nós devemos fazer isso. A nossa mente está aqui, a nossa mente ela quer sair daqui do caminho de Cristo. Eu lembro ele fazendo, volta para cá, leve a sua mente cativa a Cristo. Você está olhando para cá, aí tem alguma coisa que quer te afastar da presença de Cristo? Leve sua mente cativa para a palavra, leve sua mente cativa a Cristo. Nós devemos levar diariamente a nossa mente cativa a Cristo. A nossa mente ela tem que estar em Cristo, ela tem que estar pegada em Cristo. Quando Cristo governa a nossa mente, o mundo perde o controle. Ele não tem domínio, ele não tem poder. Aplaudamos do Rei Jesus. Eu peço uma oração com o nosso amado pastor Afrânio. Te bendizemos, Deus viu, por tua palavra preciosa, gloriosa, nos vinda do trono, que nos faz, Pai, adotar, internalizar a mente de Cristo, vivê-la, para que jamais tenhamos como conformá-la com o mundo. Por isso, Pai, que jamais
deixemos de obedecer-te, porque é na nossa submissão ao Senhor que adotaremos, que teremos e que seremos a mente de Cristo. Obrigado por essa palavra em nome de Jesus. Amém.